Depois dos 50 e 60 anos, muitas pessoas começam a ouvir com mais frequência a palavra creatinina em consultas e exames de rotina. Às vezes o número vem um pouco alterado, às vezes aparece dentro do limite, mas a preocupação surge do mesmo jeito. Será que agora preciso cortar toda a carne? É comum associar creatinina alta a uma lista grande de restrições. Muita gente passa a ter medo de comer carne, com receio de sobrecarregar os rins ou piorar exames. Com isso, algumas pessoas acabam reduzindo demais a proteína e, sem perceber, começam a perder força muscular, energia e resistência. O problema é que, depois dos 50, o corpo precisa de proteína para manter músculos, ossos e autonomia. Cortar tudo de uma vez nem sempre é a melhor escolha, especialmente sem orientação. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que nem toda carne impacta os rins da mesma forma, o que realmente pesa para a creatinina e como algumas opções costumam gerar menos sobrecarga para o organismo, quando consumidas com atenção e dentro de um contexto equilibrado. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, deixe o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a crescer. 1. O que é creatinina e por que ela sobe com mais frequência após os 50? A creatinina é uma substância que se forma naturalmente no corpo a partir do funcionamento dos músculos. Ela surge como um resíduo do uso de energia muscular e é eliminada pelos rins. Isso significa que a creatinina não é algo ruim por si só. Ela faz parte do funcionamento normal do organismo. O que chama a atenção é quando os níveis no sangue ficam mais altos do que o esperado para aquela pessoa. Depois dos 50 anos, é comum que a creatinina chame mais atenção em exames por alguns motivos. Os rins podem ficar menos eficientes com o envelhecimento, o uso contínuo de medicamentos pode interferir na filtragem. A hidratação nem sempre é adequada. O corpo passa por mudanças na massa muscular. Outro ponto importante é que a creatinina não sobe apenas por causa da alimentação. Ela está ligada principalmente à forma como os rins filtram o sangue e como o corpo lida com os resíduos do metabolismo. Quando os rins estão mais sensíveis, qualquer sobrecarga tende a aparecer mais nos exames. Isso não significa que a pessoa estragou os rins, mas que o corpo está mais vulnerável a desequilíbrios. Por isso, depois dos 50 e 60 anos, olhar para a creatinina é uma forma de acompanhar como os rins estão lidando com o dia a dia, e não um motivo automático para cortar grupos inteiros de alimentos. No próximo tópico, vamos falar sobre por que algumas carnes pesam mais para os rins do que outras, preparando o caminho para apresentar as opções que costumam ser mais leves. 2. Por que algumas carnes pesam mais para os rins do que outras? Quando se fala em creatinina e rins, muita gente coloca todas as carnes no mesmo grupo. Mas, na prática, nem toda carne impacta o organismo da mesma forma. O que pesa para os rins não é apenas comer carne, mas o conjunto de fatores envolvidos, tipo de carne, teor de gordura, forma como o corpo digere a proteína, quantidade total de proteína ao longo do dia, hidratação, funcionamento atual dos rins. Depois dos 50, o organismo tende a digerir proteínas com mais dificuldade. Carnes mais pesadas, muito gordurosas ou de digestão mais lenta podem exigir mais trabalho do corpo para serem processadas, o que aumenta a sensação de sobrecarga. Outro ponto importante é que carnes muito processadas ou muito salgadas costumam reter mais líquidos, aumentar a sede, dificultar o equilíbrio do organismo, gerar mais resíduos metabólicos. Isso não significa que essas carnes estragam os rins, mas que exigem mais esforço do organismo, especialmente quando os rins já estão mais sensíveis com a idade. Por isso,
quando se fala em creatinina alta. E a questão não é parar de comer carne, e sim entender quais opções costumam ser mais leves para o corpo e como encaixá-las dentro de uma alimentação equilibrada e orientada. No próximo tópico, vamos começar a apresentar a carne 1, explicando por que ela costuma gerar menos impacto para os rins em comparação a opções mais pesadas. Carne 1. Peixes e o menor impacto para os rins na maturidade. A primeira opção de carne que costuma gerar menos impacto para os rins, em comparação a carnes mais pesadas, são os peixes. Os peixes fornecem proteínas de boa qualidade, que o corpo consegue aproveitar com mais facilidade. Depois dos 50 anos, isso faz diferença, porque a digestão e o aproveitamento de proteínas já não acontecem com a mesma eficiência de antes. Outro ponto importante é que, em geral, os peixes apresentam menor teor de gordura pesada do que algumas carnes vermelhas mais gordurosas. Isso torna o processo de digestão mais leve para o organismo como um todo, o que acaba refletindo em menor sobrecarga metabólica. Além disso, os peixes costumam vir acompanhados de gorduras que participam do equilíbrio do corpo, ajudando a manter um ambiente menos inflamatório. Esse ambiente mais equilibrado facilita o trabalho dos rins, que passam a lidar com menos resíduos associados a processos inflamatórios. Vale reforçar: peixe não reduz creatinina, não limpa os rins e não substitui acompanhamento médico. Ele apenas costuma ser uma opção de proteína mais leve para o organismo, quando comparado a carnes mais pesadas e muito gordurosas. No próximo tópico, vamos falar sobre a carne 2, o que também tende a ser melhor tolerada pelos rins quando consumida de forma consciente. Carne 2, frango e a facilidade de digestão para o organismo. A segunda opção de carne, que costuma ser mais leve para o organismo e, por isso, tende a gerar menos sobrecarga para os rins, é o frango. O frango fornece proteínas de boa qualidade, com uma digestão geralmente mais fácil do que carnes vermelhas mais gordurosas. Depois dos 50 e 60 anos, essa facilidade de digestão faz diferença, porque o corpo já não processa alimentos pesados da mesma forma que antes. Outro ponto importante é que o frango, em geral, apresenta menor teor de gordura pesada, quando comparado a cortes mais gordos de carnes vermelhas. Isso torna o processo metabólico mais simples para o organismo, o que acaba refletindo em menor esforço para os rins ao lidar com resíduos do metabolismo. Além disso, o frango costuma ser mais versátil na alimentação do dia a dia, o que ajuda muitas pessoas a manterem uma ingestão de proteína mais equilibrada, sem recorrer sempre a carnes mais pesadas ou processadas. Vale reforçar novamente: frango não reduz creatinina, não trata problemas renais e não substitui acompanhamento profissional. Ele apenas costuma ser uma opção de proteína mais fácil para o corpo lidar, quando comparado a carnes mais gordurosas e de digestão lenta. No próximo tópico, vamos falar sobre a carne 3, que também é vista como uma opção mais leve para quem busca cuidar melhor dos rins na maturidade. Carne 3. Peru e a leveza para o metabolismo. Após os 50. A terceira opção de carne que costuma ser mais leve para o organismo e, por isso, tende a gerar menos impacto para os rins é o peru. O peru é uma fonte de proteína de boa qualidade, com digestão geralmente mais fácil do que carnes vermelhas mais gordurosas. Na maturidade, isso ajuda o corpo a lidar melhor com os resíduos do metabolismo das proteínas. Outro ponto relevante é que o peru costuma apresentar menor teor de gordura pesada, o que torna o processo digestivo menos exigente para o organismo como um todo. Quando a digestão é mais simples, os rins acabam lidando com um ambiente metabólico mais equilibrado. Além disso, o peru é uma alternativa para variar a fonte de proteína, evitando que a alimentação fique sempre concentrada no mesmo tipo de carne. Essa variedade ajuda o corpo a responder melhor ao longo do tempo, especialmente quando os rins já estão mais sensíveis.
E importante reforçar: o peru não reduz creatinina, não protege os rins e não substitui orientação profissional. Ele apenas costuma ser uma opção de proteína mais leve para o corpo processar, quando comparado a carnes mais pesadas. No próximo tópico, vamos falar sobre a carne 4, fechando a lista e explicando por que ela também costuma ser vista como uma opção mais leve para os rins na maturidade. Carne 4. Cortes magros de carne bovina e o equilíbrio na maturidade. A quarta opção de carne que costuma ser mais leve para o organismo, quando comparada a carnes bovinas mais gordurosas, são os cortes magros de carne bovina. Muita gente acredita que quem tem creatinina alterada precisa cortar toda a carne vermelha. Mas, na prática, o tipo de corte faz muita diferença para o impacto no organismo. E cortes magros tendem a ter menos gordura pesada, exigir menos esforço digestivo, gerar um metabolismo mais equilibrado, produzir menos resíduos associados a gorduras em excesso. Depois dos 50 e 60 anos, isso importa porque o corpo já lida com proteínas e gorduras de forma diferente. Opções mais magras costumam ser mais fáceis para o organismo processar, o que acaba refletindo em menor sobrecarga geral, inclusive para os rins. Isso não significa que a carne bovina seja melhor ou pior. Significa apenas que as escolhas dentro do mesmo grupo fazem diferença, especialmente quando os rins estão mais sensíveis. Reforçando mais uma vez, cortes magros não reduzem creatinina, não tratam rins e não substituem acompanhamento médico. Eles apenas costumam ser opções de proteína mais equilibradas para o corpo lidar, ou quando comparadas a carnes muito gordurosas ou processadas. Ao longo deste vídeo, você entendeu que nem toda carne impacta os rins da mesma forma, especialmente depois dos 50 e 60 anos. Vimos que algumas opções costumam ser mais leves para o organismo, como peixes frango-peru, cortes magros de carne bovina. Isso não significa que essas carnes reduzam a creatinina ou tratem problemas renais. Significa apenas que, dentro de uma alimentação equilibrada e orientada, elas tendem a gerar menos sobrecarga metabólica do que carnes mais gordurosas e processadas. O mais importante é lembrar que a creatinina está ligada ao funcionamento dos rins, não é a carne sozinha, que define o resultado dos exames e hidratação. Se hábitos e acompanhamento fazem diferença. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo e se você já teve alguma preocupação com creatinina ou rins.